Olá, vamos ao texto? As Escrituras nos falam muito sobre a nossa identidade. Esta identidade, como a própria palavra diz, nos identifica e nos demonstra de qual reino pertencemos. As Escrituras nos deixam claro que existem sempre duas opções: o caminho da vida ou o caminho da morte, o caminho da salvação ou o caminho da perdição e condenação. Em Efésios, no capítulo 2, ele nos demonstra os que escolheram ou os que ainda estão no caminho da morte, da condenação e da perdição, qual é a sua identidade. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera os filhos da desobediência, dentre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Essa é a identidade de quem ainda não encontrou o caminho da luz. Mas no texto em Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 9 e 10, nos demonstra qual é a nossa identidade a partir do momento em que reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e nos comprometemos a caminhar junto a Ele. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que transformação, partindo do reino das trevas para o reino das luzes, partindo do reino do mal para o reino da graça do Filho de Deus. Essa caminhada não é fácil e nós precisamos de ajuda. E lá no livro de João, no capítulo 14, ele nos demonstra quem é o nosso ajudador no presente século. Porque outrora nós tínhamos os profetas, os juízes, os reis, os sacerdotes, para demonstrar como deveria ser essa transformação, ou direcionar como deveria ser essa transformação, mas com a vinda de Jesus Cristo e os ensinamentos que ele nos deixou, o texto de João nos remete quem vai nos acompanhar até que ele volte, nessa volta coletiva ou na volta individual, tanto para mim quanto para você. João 14. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso professor, o nosso guia neste presente século. Que as Escrituras relatam que nós estamos vivendo o tempo dos gentios, como apresentado nas profecias de Daniel, quando Daniel interpreta os sonhos dos reinados, a cabeça sendo de ouro, e vai demonstrando a evolução dos reinados, até que chega no pé, que é feito de barro e metal misturado, e desce do céu uma pedra, e a pedra desmorona os reinados do tempo dos gentios. Esta pedra é Cristo, quando ele volta, e isso linka com o livro de Apocalipse. Quando Jesus volta para restabelecer o seu reinado e colocar as coisas nos seus devidos lugares, ele é a pedra angular destacada pelas Escrituras. Ele é a pedra sobre a qual se edificou a igreja. No texto em que existe uma conversa com Pedro, isso fica muito nítido. Tu és Pedro, mas sobre esta pedra colocarei e edificarei a minha igreja. Então, edificados em Cristo, com o conselho e a ajuda do Espírito Santo, caminhamos nesse presente século, anunciando às gerações futuras as maravilhosas palavras de Jesus. E isso nos remete à importância do legado dentro da Escritura cristã. Nós temos aí um exemplo muito conhecido, que é de Abraão, Isaque e Jacó. Então é lembrado o avô, o pai e o filho. Em outros pontos da Escritura, nós temos a recomendação, como em Malaquias, no capítulo 4, verso 6, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Em Joel, no capítulo 2, nós temos: e haverá de ser que, depois, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e os vossos jovens terão visões. Olha só, pais, filhos, avós, geração, passada de bastão, como se fosse uma corrida. Um levou até um pedaço, o outro dá sequência, o outro continua, e assim por diante. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos ser lembrados na próxima geração. Como? Plantando naqueles que estão sobre nossa responsabilidade a palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 7, e tu inculcarás a teus filhos, e delas falará, assentado à tua casa, andando pelo caminho,
ao deitar-se e ao levantar-se. Então, nós temos uma responsabilidade de inculcar na próxima geração os ensinamentos gloriosos que nós recebemos. Muito provavelmente, você tenha recebido da geração anterior. Ou talvez você seja o pioneiro nessa jornada. Mas independente disso, a nossa missão é muito nítida. E você quer ver um outro exemplo, além de Abraão, Isaac e Jacó, do pacto geracional que traz memória ao antepassado? Porque grandes homens destacados na Escritura, aparece o nome dele e faz referência ao pai. Exemplo, Davi, filho de Jessé. Então nós temos outros exemplos. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus que haviam reunido para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Olha, Eleazar era filho de Dodô, que era filho de Aoim, avô, pai e filho. Pacto geracional. Isso depende de mim, depende de você. Não importa em qual geração você está. Se você já está na 4ª, 3ª, você é a geração vigente ou vai começar o trabalho do zero. O importante é que você comece e que essa caminhada, esses ensinamentos, esses cuidados sejam sempre transmitidos para o avanço do reino de Deus até que ele volte para nos buscar. Que Deus te abençoe e bons estudos.